Boa tarde, pessoal. Como estamos? É um dia cheio de notícias, com certeza. E na noite passada, vimos o melhor da América. Depois de passar quase 300 dias a bordo da Estação Espacial Internacional, Buzz Aldrin e Sony Williams estão de volta à Terra. Esses dois astronautas incríveis deveriam ficar lá em cima por apenas 8 dias. Mas, por causa da falta de urgência da administração Biden, eles acabaram passando 9 meses no espaço. A falta de coragem de Joe Biden para agir de forma ousada e decisiva foi uma das grandes razões para isso. Buzz e Sony não conseguiram voltar até ontem. Mas o presidente Trump não perde tempo. Imediatamente, após assumir o cargo, o presidente Trump direcionou Elon Musk e a SpaceX para resgatar esses valentes astronautas, junto com a NASA. O presidente também ligou para a administradora interina da NASA e disse a ela para trazer os astronautas de volta o mais rápido possível. A administradora interina Janet Petro disse ontem, seguindo a direção do presidente Trump, que a NASA e a SpaceX trabalharam arduamente para antecipar o cronograma em um mês. O presidente está ansioso para receber Buzz e Sony no Salão Oval quando eles se recuperarem. Esta missão histórica traz um novo significado à promessa do presidente Trump de sempre cuidar do homem e da mulher esquecidos. Sobre outro assunto importante, ontem, o presidente Trump e o presidente Putin conversaram sobre a necessidade de paz e um cessar-fogo na guerra da Ucrânia. Ambos os líderes concordaram que esse conflito precisa terminar com uma paz duradoura e também enfatizaram a necessidade de melhorar as relações bilaterais entre os Estados Unidos e a Rússia. O presidente Trump também conversou com o presidente Zelensky esta manhã para alinhar as necessidades e pedidos tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Como o presidente Trump disse repetidamente, as vidas preciosas e o dinheiro que tanto a Ucrânia quanto a Rússia têm gasto nesta guerra seriam melhor utilizados nas necessidades de seu povo. Esse conflito terrível nunca teria começado com o presidente Trump no comando, mas ele está determinado a acabar com isso de uma vez por todas. O presidente Trump também prometeu máxima transparência e um compromisso de reconstruir a confiança do povo americano em nossa comunidade de inteligência. Parte dessa promessa era divulgar integralmente registros anteriormente confidenciais relacionados ao assassinato do ex-presidente John F. Kennedy, e ele fez isso acontecer ontem. Essa liberação histórica consistiu em aproximadamente 80.000 páginas de registros anteriormente classificados que agora estão publicados. Os registros estão disponíveis para acesso online em archives.gov ou pessoalmente acessíveis ao povo americano nos arquivos nacionais em College Park, Maryland. Os registros que atualmente estão disponíveis apenas para visualização presencial estão sendo digitalizados e serão carregados nos próximos dias. Por outro lado, dados econômicos positivos continuam a surgir, mostrando o impacto imediato da agenda pró-crescimento do presidente Trump. Depois de sofrer uma queda acentuada no último ano da administração Biden, o setor de manufatura voltou com tudo em fevereiro. A produção industrial disparou em fevereiro, esses são números novos. Uma taxa 3 vezes maior do que o esperado, atingindo seu nível mais alto já registrado. E o foco intenso do presidente Trump na desregulamentação em massa e na liberação da nossa indústria de energia doméstica está trazendo estabilidade para as finanças dos americanos. Como a Newsweek resumiu hoje, os preços dos combustíveis estão despencando sob a administração do presidente Trump. E a administração Trump continua a tornar as comunidades americanas mais seguras por meio de nossa campanha contínua de deportação em massa de criminosos e imigrantes ilegais. Ontem, o diretor do FBI, Kais Patel, anunciou que a agência capturou mais um fugitivo da sua lista dos 10 mais procurados, garantindo a extradição de Francisco Javier Roman Bardeles, um dos principais líderes da brutal gangue MS-13. E os valentes homens e mulheres do ICE também prenderam vários imigrantes perigosos em todo o país nos últimos dias. Você os verá nesta tela. O ICE de São Francisco acabou de prender um cidadão da Guatemala condenado por agressão sexual. O ICE de Nova Orleans prendeu um cidadão do Equador condenado por estupro no condado de Suffolk, em Nova York. O ICE de Atlanta prendeu um cidadão do México condenado por agressão por estrangulamento.
O ICE de Dallas prendeu um cidadão do México condenado por agressão com uma arma de fogo e estupro com um objeto estranho. E o ICE de Houston prendeu um cidadão da Guatemala condenado por contato sexual indecente com uma criança no Texas. Esses são monstros criminosos, hediondos que a administração anterior permitiu que inundassem nosso país. E toda vez que o presidente Trump e sua equipe deportam um deles, nosso país se torna mais seguro. Finalmente, antes de abrir para perguntas, quero destacar o quão bem-sucedidos têm sido nossos esforços em completar a administração do presidente Trump. Já foram confirmadas um número recorde de 281 nomeações pelo Senado, com mais 280 em processo. Aqui na Casa Branca, OPM e GSA, preenchemos 100% do total de vagas. E esse é um número recorde de colocações nos primeiros 58 dias de qualquer administração. E isso é um testemunho da qualidade e da quantidade de pessoas talentosas que querem trabalhar para o presidente Trump para fazer a América grande novamente. Aqui na nossa nova cadeira de mídia hoje, temos Kate Pavlich. Kate é a editora do Tovinhal.com, que é uma subsidiária da Town Hall Media. É um importante veículo de notícias e opiniões conservadoras baseado bem aqui em Washington, D.C., com escritores e jornalistas reportando de todo o país. No ano passado, a Town Hall Media teve 60 milhões de usuários únicos e 1,4 bilhão de visualizações de página, com um amplo alcance em várias plataformas de mídia social. Com isso, Kate, por favor, comece. Eu agradeço. Obrigado. Vamos lá com esse US juiz federal e o uso da lei dos inimigos estrangeiros pela administração. O presidente planeja enviar novos e adicionais voos que beneficiem membros de gangues agora designados como terroristas estrangeiros dos Estados Unidos para El Salvador ou em outro lugar. Os americanos podem esperar ver esses voos em breve? Os americanos podem, sem dúvida, esperar ver a continuidade da campanha de deportações em massa que tem sido liderada com sucesso por este presidente, pela secretária de Segurança Interna Christine Noem e também pelo nosso secretário de Estado, Marco Rubio. Já que você mencionou os juízes, eu gostaria de ressaltar que os juízes neste país estão agindo de forma errônea. Temos juízes que estão agindo como ativistas partidários a partir da bancada. Eles estão tentando ditar a política do presidente dos Estados Unidos. Eles estão tentando claramente atrasar a agenda desta administração, e isso é inaceitável. Como o presidente disse, continuaremos a cumprir com ordens judiciais, continuaremos a lutar batalhas nos tribunais. Mas é incrivelmente evidente que há um esforço concentrado da extrema-esquerda para escolher juízes, para selecionar juízes que estão claramente agindo como ativistas partidários a partir da bancada, em uma tentativa de sabotar a agenda deste presidente. Nós não vamos deixar isso acontecer. E não só estão usurpando a vontade do presidente e do chefe do executivo do nosso país, mas também estão minando a vontade do povo americano. Dezenas de milhões de americanos. Quem elegeu devidamente este presidente para implementar as políticas que estão saindo desta Casa Branca? O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, disse ontem que estava unido com os democratas e trabalhando contra os americanos. Quem citou? A atitude deles é: eu fiz meu dinheiro todo sozinho. Como ousa o seu governo tirar meu dinheiro? Construir minha empresa com minhas próprias mãos? Como ousa o seu governo dizer para tratar meus clientes? A resposta do presidente, considerando a agenda fiscal e necessidade de capital? Esperamos que os democratas estejam a favor de colocar mais dinheiro nos bolsos do povo americano. O presidente deixou muito claro que ele está comprometido com cortes de impostos. Ele está comprometido em aprovar um grande pacote de reconciliação ainda este ano, eliminando impostos sobre gorjetas, impostos sobre horas extras e isentando os impostos da Seguridade Social para nossos idosos trabalhadores. E nós encorajamos todos em Capitol Hill a apoiar isso. Quando se trata da linha de chegada, especialmente os democratas, que claramente precisam de um impulso do povo americano neste momento. As aprovações deles estão em um recorde histórico de baixa. Obrigado por estar conosco, Kate Garrett. Eu quero dar seguimento à pergunta da Kate. Na verdade, você disse que a campanha de deportação em massa continuaria, mas ela perguntou sobre os voos especificamente. Esses voos para El Salvador vão continuar enquanto esse caso está sendo apelado? Nós não temos nenhum voo planejado especificamente, mas vamos continuar com as deportações em massa. E eu só gostaria de ressaltar que o juiz neste caso
Está basicamente tentando dizer que o presidente não tem autoridade executiva para deportar terroristas estrangeiros do nosso solo americano. Isso é um abuso flagrante da função do juiz. Esse juiz não tem essa autoridade. É a opinião desta Casa Branca e desta administração, e é por isso que estamos lutando isso nos tribunais. E está muito, muito claro que este é um juiz ativista que está tentando usurpar a autoridade do presidente. Sob a lei dos inimigos estrangeiros, o presidente tem esse poder. E é por isso que essa campanha de deportação continuou. E esse juiz, o juiz Boasberg, é um ativista democrata. Ele foi nomeado por Barack Obama. A esposa dele doou mais de $10 mil para os democratas. E ele tem mostrado consistentemente seu desprezo por este presidente e suas políticas. E isso é inaceitável. Eu queria abordar que essas pessoas são terroristas estrangeiros, mas o juiz Boasberg foi originalmente nomeado por George W. Bush e depois promovido por Barack Obama. Sinto que deveria esclarecer. Bom, deixa eu só dizer algo a respeito disso. Garret. 67% de todas as liminares neste século foram contra qual presidente? Donald J. Trump. Deixa eu repetir isso. 60% das liminares. Ativistas bipartidários no Poder Judiciário se voltaram contra o presidente Donald Trump. E 92% desses juízes foram nomeados por democratas. Esse é um esforço claro e coordenado por parte de esquerdistas que não gostam desse presidente e estão tentando impor ou atrasar sua agenda. Então, dado isso, você acha que é um bom uso do tempo do Congresso e do capital político do presidente? Tentar impeachment e emoção de juiz federal. 67 votos. Você não vai conseguir no Estado? Bem, veja, o presidente deixou claro que acredita que o juiz deste caso deveria sofrer impeachment. E ele também deixou claro que tem grande respeito pelo chefe de justiça, John Roberts. E cabe à Suprema Corte conter esses juízes ativistas. Esses ativistas partidários estão minando o poder judiciário. Ao fazer isso, temos ramos do governo que são coiguais por uma razão, e o presidente se sente muito forte em relação a isso. João. Quais opções o presidente tem para... Você sabe, ele disse. Ele vai seguir as ordens do tribunal. Ele não desobedeceria a ordem do tribunal, mas levantou essas preocupações sobre esses juízes agindo de uma forma tão partidária. Que opção ele tem para garantir que sua agenda continue avançando enquanto isso está acontecendo? E os juízes parecem estar tentando apenas bloquear, atrasar e impedir? Bom, você está certo. Eles estão tentando bloquear, atrasar e impedir. Isso é guerra jurídica. O presidente não é estranho a isso. Ele enfrentou isso em sua campanha, e isso é uma continuação da guerra jurídica que o presidente Trump enfrentou como candidato e que agora, infelizmente, ele está enfrentando como presidente. Esses ativistas no Poder Judiciário não receberam um recado. No dia 5 de novembro, quando o povo americano elegeu esse presidente para continuar com a deportação em massa. Então, o advogado da Casa Branca e o Departamento de Justiça estão trabalhando nisso. Eles estão apelando desses casos e nós continuaremos a usar todo o peso do escritório do advogado da Casa Branca e da equipe de advogados do presidente. Para votar isso no tribunal, ganharemos, tenhamos que ir até a Suprema Corte. Andy McCarthy disse em uma entrevista com Leo Hewitt. Ele certamente concorda com o que o presidente está tentando fazer com a lei dos inimigos estrangeiros, mas não tem certeza se a lei está completamente ao seu favor. Ele cita algumas decisões anteriores da Suprema Corte lidando com combatentes inimigos em tempos de guerra, dizendo que mesmo eles têm o direito de contestar sua detenção do tribunal. Ele levantou a preocupação também de que, enquanto a TDA foi designada como uma organização terrorista, essas pessoas não foram processadas por terrorismo. Então, minha pergunta é, o presidente vai pedir ao Congresso para declarar, contra esses cartéis pela invasão que ele mencionou, para que ele tenha uma base legal mais forte. Bom, nós discordamos absolutamente da opinião legal da pessoa que você mencionou. Nós não teríamos avançado com isso se não acreditássemos no presidente. Isso estava dentro da autoridade executiva do presidente. Para continuar com esse esforço de deportação em massa, sob a autoridade que lhe foi concedida pela lei dos inimigos estrangeiros. E quando você lê a lei, como eu fiz da última vez no púlpito, uma incursão predatória, é absolutamente o que aconteceu com o trem de Araguá. Eles foram enviados aqui pelo regime hostil de Maduro na Venezuela. E o presidente, imediatamente ao assumir o cargo, designou a TBA como uma organização terrorista estrangeira.
E sob esta lei, está dentro da autoridade do presidente deportar esses terroristas. E qualquer um que tente defender esses terroristas que agora foram expulsos do solo americano deveria conversar com as famílias das pessoas que esses monstros hediondos mataram e estupraram. Se você conversar com essas famílias, elas estão tão animadas com a decisão do presidente de tomar uma atitude firme e usar sua autoridade executiva, algo que nenhum outro presidente esteve disposto a fazer, porque o presidente Trump faz o que diz que vai fazer e ele está deportando esses terroristas estrangeiros do solo americano para proteger nossa pátria, e ele tem o direito de fazer isso. Jennifer, tem um site que está tentando expor os donos de Tesla em todo o país e dizendo que só vai remover as informações pessoais quando as pessoas mostrarem que venderam seus carros. O que a administração vai fazer? Eu não vi esse site, mas certamente achamos isso desprezível. A violência que ocorreu contra a Tesla, a empresa, seus funcionários e também contra americanos que escolheram dirigir um veículo elétrico. Muitos deles são democratas, a propósito. Os democratas eram grandes apoiadores da Tesla e dos veículos elétricos até que Elon Musk decidiu votar em Donald Trump. Então, gostaríamos que os democratas também se manifestassem e condenassem essa violência hedionda que temos visto. E eu acredito que a procuradora-geral disse que está investigando esses incidentes como atos de terrorismo doméstico. Grande parte da discussão foi baseada na ligação feita ontem com o presidente Putin para alinhar tanto a Rússia quanto a Ucrânia em relação aos seus pedidos e necessidades. Estamos muito bem encaminhados, e vou pedir à secretária de Estado Mary Rubio e ao Mike Waltz que façam uma descrição precisa dos pontos discutidos. Essa declaração será divulgada em breve. Enquanto eu tenho essa declaração bem aqui, me dê um momento enquanto eu a leio. Hoje, o presidente Trump e o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, tiveram uma conversa telefônica fantástica. O presidente Zelensky agradeceu ao presidente Trump pelo início produtivo do trabalho das equipes ucraniana e americana em Gega no dia 11 de março. A reunião dos altos funcionários de ambas as nações ajudou significativamente a avançar para o fim da guerra. O presidente Zelensky agradeceu ao presidente Trump pelo apoio dos Estados Unidos, especialmente pelos mísseis Javelin que o presidente Trump foi o primeiro a fornecer e seus esforços em prol da paz. Os líderes concordaram que a Ucrânia e os Estados Unidos continuarão trabalhando juntos para trazer um fim real à guerra. E essa paz duradoura sob a liderança do presidente Trump pode ser alcançada. O presidente Trump informou completamente o presidente Zelensky sobre sua conversa com Putin e os principais assuntos discutidos. Eles revisaram a situação em curso e concordaram em compartilhar informações de perto entre suas equipes de defesa à medida que a situação no campo de batalha evoluía. O presidente Zelensky pediu sistemas adicionais de defesa aérea para proteger seus civis, especialmente os sistemas de mísseis Patriot, e o presidente Trump concordou em trabalhar com ele para encontrar o que estivesse disponível, especialmente na Europa. Os dois líderes também concordaram com um cessar-fogo parcial em relação à energia. As equipes técnicas se encontrarão na Arábia Saudita nos próximos dias para discutir a ampliação do cessar-fogo para o Mar Negro, como um passo em direção a um cessar-fogo total. Eles concordaram que isso poderia ser o primeiro passo para o fim total da guerra e para garantir a segurança. O presidente Zelensky estava grato pela liderança do presidente nesse esforço e reiterou sua disposição em adotar um cessar-fogo total. O presidente Trump também discutiu o fornecimento elétrico da Ucrânia e as usinas nucleares. Ele disse que os Estados Unidos poderiam ser muito úteis na operação dessas usinas com sua experiência em eletricidade e serviços públicos. A propriedade americana dessas usinas seria a melhor proteção para essa infraestrutura e um suporte para a infraestrutura energética da Ucrânia. O presidente Zelensky também agradeceu ao presidente Trump por continuar a pressionar por questões humanitárias, incluindo a troca de prisioneiros de guerra. Ele observou que eles acabaram de ter uma troca bem-sucedida e agradeceu ao presidente pela sua liderança nisso. O presidente Trump também perguntou ao presidente Zelensky sobre as crianças que desapareceram da Ucrânia durante a guerra, incluindo aquelas que foram sequestradas. E o presidente Trump prometeu trabalhar em estreita colaboração com ambas as partes para ajudar a garantir que essas crianças voltassem para casa. Eles concordaram que todas as partes devem continuar o esforço para fazer o cessar-fogo funcionar. Os presidentes destacaram o trabalho positivo de seus assessores e representantes, especialmente do secretário Rubio, do conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz, do enviado especial Kellogg e outros. Os presidentes instruíram suas equipes a avançar com as questões técnicas relacionadas à implementação e ampliação do cessar-fogo parcial. Os presidentes instruíram seus assessores e representantes a realizar esse trabalho o mais rápido possível.
Os presidentes enfatizaram que em reuniões futuras, as equipes podem concordar sobre todos os aspectos necessários para avançar em direção a uma paz e segurança duradouras. Essa é uma declaração longa que acabaram de me passar. Então, obrigado por me acompanhar. Nosso escritório, claro, fornecerá isso depois. E como você sabe, como acabei de mencionar na declaração, a equipe de negociadores e especialistas em segurança nacional do presidente estará indo para a Arábia Saudita novamente no final desta semana para continuar trabalhando e ajustando os detalhes. Mas eu só gostaria de enfatizar que nunca estivemos tão perto da paz, e é só por causa do presidente Trump que estamos aqui. Eu acho que há alguns anos, como todos vocês relataram sobre a guerra, era incompreensível ter um cessar-fogo parcial neste conflito. E hoje, isso é verdade por causa da liderança deste presidente. Maria. Concordaram em dividir proximamente informações entre suas equipes de defesa. Isso significa que todo o compartilhamento de inteligência vai continuar. Então a Casa Branca está rejeitando for necessário. O compartilhamento de inteligência em termos de defesa para a Ucrânia continuará a ser feito. Maria. Instituto dos Estados Unidos da Paz, Tribunal. Claro, o Instituto de Paz dos Estados Unidos é um pouco maluco. Eu entendo que o ex-presidente se recusou a sair. Depois que ele foi removido do cargo, ele se barricou em seu escritório, teve que ser escoltado pela polícia, saiu do prédio sem Wi-Fi, telefones, elevadores e mais, e agora está dizendo à mídia que o Doge entrou e o removeu ilegalmente. Então, você pode comentar sobre essa sequência de eventos e especificar: o Doge entrou ilegalmente? Fico realmente feliz que você trouxe isso à tona, Maria. Fomos informados sobre essa história por pessoas do Doge, da equipe do Elon Musk e também do Departamento de Estado que não conseguiram acessar este prédio. E ficou muito claro que havia um esforço conjunto entre os burocratas rebeldes No Instituto de Paz dos Estados Unidos, barricadear-se fisicamente dentro do prédio para impedir que os nomeados políticos desta administração, que trabalham sob a direção do presidente dos Estados Unidos, conseguissem entrar no prédio. Houve uma matéria no Daily Caller, obrigado por compartilhar a verdade sobre isso, sobre o que aconteceu. A equipe contatou a MPD na tentativa de impedir que o pessoal do Doge entrasse. Eles barricadearam as portas. Eles, também, desativaram linhas telefônicas, conexões de internet e outras infraestruturas de TI dentro do prédio. Eles distribuíram panfletos internamente, se encorajando mutuamente a basicamente impedir que essas pessoas acessem o prédio. Eu uso isso para dizer que é isso que o Doge e esta administração estão enfrentando. É uma resistência de burocratas que não querem ver mudanças nesta cidade. O presidente Trump foi eleito com um mandato esmagador para buscar e implementar mudanças, e esse comportamento é inaceitável. Suprema Corte, eu sei que já se passaram quase 3 anos desde o vazamento do rascunho. Opinião dúbia para político, na verdade. Um vazamento que provocou protestos do lado de fora das casas dos juízes e até resultou em uma tentativa de assassinato. Eu sei que o juiz Alito disse que isso tornou os juízes alvos de assassinato. Mas até agora a Suprema Corte não conseguiu descobrir quem foi o vazador. A Casa Branca tem interesse em descobrir quem foi esse vazador, e você pode comentar sobre isso de alguma forma? Eu sei que, de maneira geral, o presidente tem interesse em encontrar vazadores, e ele acredita que isso é inaceitável. E essa é a posição desta administração. Você viu a secretária do Departamento de Segurança Interna tomou medidas rigorosas em sua agência. Vazamentos são inaceitáveis para este presidente e para os líderes de forma geral neste gabinete, especialmente quando colocam as pessoas em risco. Claro. Obrigado, Caroline. Uma mãe cuja filha foi forçada a trocar de roupa no vestiário com um homem biológico na escola apresentou uma queixa ao BOJ. Como o BOJ do Trump lidará com as violações das ordens do presidente Trump que protegem mulheres e meninas como essa? Eu encaminharia você ao Departamento de Justiça sobre esse caso específico. Mas o presidente deixou muito claro que a política desta administração que existem apenas 2 gêneros, masculino e feminino, apenas 2 sexos, na verdade, masculino e feminino. E que não vamos tolerar esse tipo de comportamento de homens se passando por mulheres. O presidente continuará a defender fortemente os direitos das mulheres e meninas, não apenas em esportes e em campos de atletismo, mas também em espaços privados como vestiários e banheiros. Pode falar? Você pode explicar o pensamento do presidente e sua decisão de demitir os 2 comissários democratas, especialmente considerando que o Mark Meader está prestes a ser confirmado na próxima semana e haveria uma maioria republicana?
Minha maior pergunta é: por que agora? Claro, porque o momento era o certo. Deixar essas pessoas irem, e o presidente tem total autoridade para fazer isso. E eles receberam um aviso adequado em uma carta que eu acredito que seu veículo de comunicação reportou. Então, isso explica exatamente por que esta administração decidiu deixar essas pessoas irem. Isso vai à Suprema Corte reverter o precedente de 1935? O objetivo é deixar essas pessoas irem. Se tivermos que lutar até a Suprema Corte, faremos. Aqui, ó. Queixas para El Salvador. A administração pode fornecer mais detalhes sobre como as autoridades determinaram que cada um desses homens era, de fato, membro de uma gangue? E se a Casa Branca pode publicar imagens, fotos, vídeos desses homens, por que a administração não pode simplesmente divulgar informações básicas como suas identidades e nomes? Não vamos revelar detalhes operacionais sobre uma operação de contra-terrorismo. Mas o que eu posso garantir a você, como eu disse na segunda-feira, é que temos o mais alto grau de confiança. E nossos agentes do ICE e nossos agentes de alfândega e patrulha de fronteira que dedicaram suas vidas a combater criminosos ilegais em nosso país, especialmente terroristas estrangeiros. E eles tinham ótimas evidências e indicações. Eles têm o mais alto grau de profissionalismo. E eles estavam 100% confiantes nas pessoas que foram mandadas para casa nesses voos. E na autoridade executiva do presidente para fazer isso. Seguindo, eu sei que na última coletiva, você citou preocupações com a privacidade como uma razão pela qual a administração pode não ser capaz de revelar as identidades. Quais são exatamente os direitos de privacidade do imigrantes que foram deportados e que a administração diz serem perigosos o suficiente para serem enviados a El Salvador e ficarem em uma prisão? Novamente, como eu acabei de dizer, não vamos revelar os detalhes operacionais de uma operação de contra-terrorismo por razões bem óbvias. Estamos tentando combater o terrorismo aqui nos Estados Unidos da América. João. Eu poderia perguntar algo mais sobre a ligação de ontem. Houve algumas leituras diferentes do Kremlin e dos Estados Unidos, sobre alguns pontos diferentes. Um foi energia e infraestrutura. Os Estados Unidos. Declarações sobre energia e infraestrutura, a prevalência da infraestrutura energética. Qual é a sua compreensão sobre qual era a substância real daquela discordância? E então, mais uma pergunta sobre isso. Eu deixaria você com a leitura que foi fornecida pela Casa Branca. Essa é a nossa compreensão e é a verdade. Essa é uma pergunta sobre o juiz também. Como o presidente define um mau juiz? É só alguém que discorda dele? Não, é um precedente perigoso neste caso, porque essa é uma decisão temporária do juiz Bloomberg, que ele pode acabar decidindo a seu favor. Ele está estabelecendo um padrão aqui para pedir o impeachment de um juiz que pode acabar decidindo a seu favor. Não. Não tem nada a ver com discordar do presidente sobre políticas. É discordar da Constituição e da lei. E está tentando usurpar a autoridade do poder executivo deste país. É ter uma justificativa sem fundamento para essas liminares. E é um esforço claro desses juízes para atrasar a agenda deste presidente. E se você apenas olhar para as liminares que este presidente enfrentou, deportando terroristas estrangeiros de nossa terra, a contratação e demissão de funcionários do Poder Executivo, já que o presidente é o chefe do Poder Executivo. Você também vê uma liminar de um juiz ativista partidário quando se trata do secretário de Defesa, tentando determinar a prontidão das nossas tropas e as qualificações dos nossos soldados nas Forças Armadas. Um único juiz de um tribunal de primeira instância realmente tem mais autoridade sobre o comandante em chefe e o secretário de defesa para determinar quem deve servir nas Forças Armadas dos Estados Unidos? De jeito nenhum. Qualquer um que tenha feito uma aula básica de civismo consegue entender isso. E é uma guerra jurídica ridícula que estamos testemunhando. Desculpe, o presidente disse que respeita o chefe de justiça aqui. Ele o respeita especificamente neste caso e nesta opinião? Ou o respeita de forma geral? E ele falou com algum outro juiz da Suprema Corte? O presidente respeita o chefe de justiça Roberts de forma geral. Ele acabou de me dizer isso no Salão Oval. Mas também está bem claro que na Suprema Corte precisa controlar esses juízes que estão agindo como ativistas partidários. E eles estão minando o poder judiciário. E é uma negligência de dever da parte deles. Deanna, pode ir. Muito obrigado. Caroline, na ligação com o Zelensky, eles discutiram. Os minerais se sentem de alguma forma. Isso está de volta à mesa e o que os ucranianos precisam fazer para que isso volte à mesa? Ligação com a Rússia.
Novamente, eu acabei de fornecer um relato muito extenso da ligação que foi dado pelo secretário de Estado e pelo Conselheiro Nacional de Segurança. E agora nós avançamos além do acordo de minerais econômicos. Estamos em um lugar de paz. Estamos em um cessar-fogo parcial. E estamos caminhando em direção a um cessar-fogo total e a uma paz duradoura neste conflito. Ótima notícia para o público americano. O relatório do Kremlin mencionou que Trump e Putin conversaram sobre um potencial ponto S Rússia. Jogos de vôlei. E o relatório do Kremlin também disse que a Rússia queria que os Estados Unidos, para parar os Estados Unidos, inteligência e Estados Unidos, financiamento para a Ucrânia. O presidente disse que essa conversa não aconteceu. Só queria saber se você pode nos dar mais clareza sobre isso. E também, novamente, se a energia, infraestrutura ou se a energia e infraestrutura, porque eu acho que há uma grande diferença entre isso. Novamente, quanto aos relatos da ligação, eu deixaria você com os nossos. E quando se trata do assunto hóquei, isso realmente surgiu. No entanto, estamos mais interessados em garantir um acordo de paz do que em agendar jogos de hóquei neste momento. Sean. Oi, sobre a deportação, Blake. Então, foi o próprio presidente que ordenou que os aviões ficassem no ar. Depois que o juiz mandou que eles voltassem? O presidente assinou e invocou a Lei dos Inimigos Estrangeiros com uma proclamação, que então direcionou o secretário de Segurança Interna e o Departamento de Estado a avançar com o plano de ação. E como eu disse ontem, todos os aviões que estavam sujeitos à ordem escrita do juiz decolaram antes que a ordem fosse apresentada no tribunal. Me pediram para responder a essa pergunta várias vezes ontem. Kate, pode ir. O presidente ainda está considerando pressionar a Rússia com sanções ou tarifas para tentar conseguir um cessar-fogo completo? E há algum tipo de prazo ou cronograma que a Casa Branca tem em mente para quando essa pressão pode aumentar? Novamente, o presidente teve uma ligação de quase 2 horas com o presidente Putin ontem. Nós fornecemos um resumo dessa ligação e temos a equipe de negociação dele indo para o Oriente Médio esta semana para continuar essas discussões sobre sanções e outros detalhes. Não vou dar um resumo disso a partir deste púlpito. O principal candidato para um acordo é com os Estados Unidos. De volta, um acordo que mantém o algoritmo do TikTok e a tecnologia subjacente ainda nas mãos chinesas. Como o presidente Trump faz tão bem, nós não nos antecipamos quando estamos no meio da arte do negócio. Então, quando o presidente e sua equipe estiverem prontos para anunciar um acordo sobre o TikTok, que é uma alta prioridade para o presidente, nós vamos informar isso. Eu vi essa reportagem, mas não vou comentar sobre isso ainda. Claro, pode ir em frente. Alguns apoiadores proeminentes de Trump têm defendido que Derek Chauvin merece um perdão. Eles argumentam que ele não teve um julgamento justo. Joe Biden e outros democratas insinuaram que ele era culpado durante o julgamento. Os manifestantes do BLM colocaram esses jurados sob pressão e ameaça imensas. A mídia tradicional, para ser sincero, muitos veículos de notícias aqui hoje estão cúmplices nisso. Eles escolheram ignorar o relatório da autópsia. Eles escolheram ignorar as gravações completas da câmera corporal. Eles decidiram difamar Derek Chauvin como um policial racista. A administração acredita que Derek Chauvin teve um julgamento justo e eles vão considerar um perdão como tribunal. O presidente questionado e respondeu pergunta. Ele disse que não é algo que ele está pensando. Obrigado. 2 perguntas. Primeiro, só um acompanhamento sobre os relatos dessas ligações. Quando se trata de, talvez, as discrepâncias entre os relatos dos Estados Unidos e um relato russo daquela ligação entre o presidente Trump e Putin. A avaliação do presidente que está se perdendo na tradução, ou ele acredita que os russos estão jogando contra ele? Não, o presidente confia na equipe que relatou, e ele publicou o dele no Trump Social. Temos sido transparentes sobre todas as ligações do presidente com líderes estrangeiros. E, novamente, eu deixaria você com um relato. Miguel. Obrigado. Caroline, na Casa Branca, disse ontem que os preços da gasolina em todos os Estados Unidos caíram pela 4ª semana consecutiva. 34 estados agora estão vendo gasolina a menos de $3 o galão. Esse cessar-fogo limitado com a Ucrânia em relação ao petróleo, refinarias, energia, vai afetar os preços da gasolina aqui nos Estados Unidos? Bom, é a esperança do presidente que os preços da gasolina caiam, e ele está trabalhando dias para garantir que isso aconteça. Como você acabou de mencionar, houve dados muito encorajadores. A inflação está esfriando e os preços da gasolina estão caindo. O presidente estabeleceu um Conselho Nacional de Dominância Energética, e esse é, em última análise, o objetivo do presidente.
E esta administração está trabalhando duro nisso todos os dias para aumentar nossa produção de energia bem aqui nos Estados Unidos da América, para ter um boom energético como vimos no nosso primeiro mandato, que não só levará a preços de combustíveis mais baixos aqui em casa, mas também diminuirá a taxa de inflação que foi criada pela administração anterior. Tesla, Caroline. Tim Valls, governador. Valls disse ontem à noite que ele frequentemente verifica as ações da Tesla ao fazer isso, para citar: "Me deram um pequeno impulso durante o dia." Como os americanos devem ver políticos que se orgulham da queda de uma montadora americana? Eu acho isso bem triste, mas acho que o governador Valls, infelizmente, está vivendo uma existência triste depois da sua derrota devastadora no dia 5 de novembro. Reagan, pode falar. Em todo o país, carros da Tesla estão sendo incendiados, concessionárias estão sendo atacadas a tiros, coquetéis Molotov estão sendo usados. Havia um site postado ontem que compartilhou os endereços de proprietários privados da Tesla e, segundo relatos, tinha as informações do Kais Patel. A AG Bondi chamou isso de atos de terrorismo doméstico. A Casa Branca tem alguma indicação de que isso é algum tipo de movimento coordenado que está sendo financiado por algum grupo externo? E você sabe se a investigação do DOJ está sendo tratada como incidentes de terrorismo organizado? Acredito que a Procuradora-Geral deixou seus comentários claros sobre isso. Ela está investigando esses eventos como atos de terrorismo doméstico e nós os condenamos totalmente. E como eu disse antes na pergunta da Jack, achamos desprezível o que está acontecendo não apenas com essa empresa americana, mas também com seus funcionários inocentes. E, novamente, inocentes americanos que dirigem esses veículos. Nós condenamos isso de todo o coração. Claro. Qual é a sua mensagem para esses trabalhadores e você pode garantir a eles que não serão demitidos novamente enquanto a administração orienta as agências a fazerem mais? Bem, a administração está cumprindo a ordem do tribunal. Novamente, como eu falei repetidamente, achamos desprezível que tenhamos juízes agindo como ativistas judiciais, ativistas partidários tentando ditar quem o presidente dos Estados Unidos, o executivo do Poder Executivo, pode contratar e demitir. Nunca vimos nada igual a isso. Estamos lutando isso na justiça. E nós continuaremos a lutar até a Suprema Corte, se for necessário. E quanto aos funcionários federais, tem sido a posição de bom senso deste presidente da administração que os burocratas aqui em Washington, D.C., precisam comparecer ao escritório, assim como o resto da América. Os americanos da classe média, desde médico a proprietários de negócios, de professores a policiais, têm que comparecer aos seus escritórios todos os dias. E o presidente deixou isso como uma prioridade clara. E as pessoas nesta cidade também têm que fazer o mesmo. E também continuamos comprometidos em reduzir a escala da nossa força de trabalho e o tamanho da nossa burocracia federal aqui em Washington, D.C., para economizar o dinheiro dos contribuintes. N, pode falar. Na declaração que você leu, você mencionou o interesse do presidente em ajudar a devolver crianças ucranianas aos seus pais e às suas famílias. Há uma organização que fornece informações e dados sobre essas crianças, mas a ajuda que recebia foi cortada. É um programa da Universidade de Yale que usava ajuda externa. E eu estou curioso se, como parte desse novo pensamento em relação à Ucrânia, essa ajuda poderia ser desbloqueada. Não tenho atualizações sobre isso ou sobre esse programa específico no momento. Karen. Vou dar sequência à resposta sobre o acordo minerais. Você disse que a Casa Branca foi além do acordo de minerais. O que isso significa? Isso não está mais em discussão? Não. Significa que o acordo de minerais foi aquele primeiro conjunto de diretrizes que todos vocês viram naquela reunião muito pública entre o presidente Zelensky e o presidente Trump no Salão Oval. Agora estamos focados em um acordo de paz a longo prazo. Como vocês sabem, naquele acordo ou naquela reunião entre o presidente Zelensky e o presidente Trump, o presidente ucraniano na época não estava falando sobre um acordo de paz maior. Agora estamos nesse ponto em que estamos falando sobre isso. Então, nós fomos além apenas do framework do acordo de minerais econômicos e estamos buscando um cessar-fogo duradouro. Neste momento, estamos em um cessar-fogo parcial. Mas, novamente, o presidente está enviando sua equipe altamente qualificada, inteligente e experiente para a Arábia Saudita ainda esta semana para continuar lutando pela paz neste conflito. E eu só gostaria de reiterar mais uma vez, nunca estivemos tão perto da paz como estamos hoje. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado.